tarde. Hoje a gente vai apresentar o trabalho com o tema de eugenia. Nosso grupo é formado pela Bianca Souza, pela Gabriele Gianni e pela Mayara Cavalcante. Hoje vamos falar de um tema que infelizmente existe. A eugenia é uma doutrina que defende a melhoria da hereditariedade humana, que é o fenômeno biológico de características feitas pelos pais para os filhos. A doutrina defende a melhoria dessas características através de uma seleção de características genéticas desejáveis, enquanto elimina características indesejáveis. Ela envolve uma ideia de aprimorar a raça humana por meio de uma manipulação de herança genética, com o objetivo de melhorar a qualidade genética da população e gerações futuras, ou seja, eliminando as genéticas indesejáveis e permanecendo só as genéticas desejáveis, a população seria mais qualificada geneticamente. O que a eugenia defende? Apesar da prática já existir, o termo eugenia, palavra de origem grega, significa bem-nascido e foi criado pelo inglês Francis Galton em 1883. A eugenia defende que as raças superiores e de melhores linhagens conseguem prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. Com isso, aplica-se a teoria da seleção natural de Darwin à espécie humana. Muitas pessoas que eram vistas como inferiores foram consideradas não dignas de existir ou de ter descendentes, sendo assassinadas ou submetidas à esterilização forçada, que é uma cirurgia sem consentimento da pessoa. Estudo sobre a eugenia. Galton, primo de Charles Darwin, foi um cientista que tinha grande fascínio por assuntos relacionados à herança biológica. Ele acreditava que fosse possível produzir seres humanos melhorados. O conceito da eugenia humana teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos. O conceito de Galton, na verdade, buscava manipular a genética humana para criar gerações futuras melhoradas. No entanto, a eugenia acabou por assumir outras vertentes nos Estados Unidos. Tipos de eugenia. Existem distinções entre as formas de eugenia, como eugenia negativa e eugenia positiva. Eugenia negativa. A eugenia negativa refere-se a práticas políticas que buscavam evitar a reprodução de pessoas consideradas geneticamente indesejáveis ou que possuíssem características percebidas como prejudiciais para a sociedade. Historicamente, a eugenia negativa envolveu medidas como esterilização forçada, segregação e, em alguns casos mais extremos, genocídio, visando eliminar supostos defeitos genéticos da população. Eugenia positiva. A eugenia positiva refere-se a práticas ou políticas que visam melhorar a qualidade genética da população através de intervenções deliberadas, como incentivar a reprodução de pessoas com características desejáveis do ponto de vista genético. Ao contrário da eugenia negativa, que se concentra em evitar a reprodução de indivíduos considerados indesejáveis, a eugenia positiva busca promover características consideradas benéficas para a sociedade, como inteligência, saúde e aptidões físicas. Eugenia nazista. As ideias defendidas pela eugenia se espalharam por todo o mundo, inclusive na Alemanha. A ideia fixa de Hitler de tentar estipular que determinada raça era superior à outra tem forte caráter eugenista. A Alemanha nazista colocou em prática os princípios eugenistas, que podemos chamar de eugenia racial. A abordagem nazista não se contentou com a esterilização de pessoas consideradas inferiores e aplicou também o extermínio, matando milhões de pessoas, entre ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, mas especialmente judeus.
Nos campos de concentração do Holocausto, cerca de 6 milhões de pessoas perderam suas vidas. Eugenia no Brasil. A eugenia no Brasil foi um movimento que teve seu auge nas primeiras décadas do século XX, influenciado pelas ideias eugênicas que surgiram na Europa e nos Estados Unidos. A eugenia brasileira buscava promover o melhoramento da raça através do controle de reprodução, com o intuito de favorecer características consideradas desejáveis e eliminar aquelas consideradas indesejáveis na população. A eugenia no Brasil foi marcada pela discriminação e violações dos direitos humanos, e suas práticas foram condenadas ao longo do tempo. A esterilização compulsória foi oficialmente proibida em 1967, mas suas repercussões continuaram a afetar comunidades marginalizadas. Atualmente, a eugenia é considerada uma prática científica ultrapassada e antiética, sendo repudiada por grande parte da comunidade científica e da sociedade brasileira. Hoje, olhamos para a eugenia como uma página lamentável na história da humanidade. O exemplo do que acontece quando o preconceito e a intolerância guiam a tomada de decisões. A comunidade científica, as instituições educacionais e a sociedade ao redor do mundo aprenderam com os erros do passado e rejeitaram categoricamente as nações eugênicas. No entanto, a vigilância é necessária para garantir que tais ideias não ressurgem sob novas formas, especialmente em um mundo onde a engenharia genética e as tecnologias de reprodução assistidas estão em constante avanço. Essas foram as referências e agradecemos pela atenção.